Ai, ai, ia roubar seu emprego, mas acontecer exatamente o contrário. O que falar da ferramenta Lovable? Durante muito tempo ela ficou muito hypada e muito foi dito que ela substituiria os programadores. E aí, depois de alguns meses, qual é o resultado final que nós temos disso? E a resposta para isso é que as pessoas sempre pensaram do jeito errado. Por quê? Porque a ferramenta Lovable, ela tem sim um objetivo, é uma ferramenta muito boa, mas ela não veio para substituir você programador. Eu vou te mostrar por quê. Olha só, se nós entrarmos aqui no Lovable, eu tenho vários projetinhos que eu já desenvolvi utilizando o Lovable. Então, descendo um pouquinho mais, eu tenho, por exemplo, esse projeto de finanças, um projeto de loja virtual e etc. Tem vários projetinhos legais aqui. E o que eu posso te dizer sobre o Lovable é o seguinte: o Lovable, ele tem sim um objetivo, é uma ferramenta muito boa, você pode usá-la para desenvolver muita coisa, mas ela não tem o objetivo de substituir o programador. Na verdade, o que acontece é que nós temos dois pontos centrais quando você fala de desenvolvimento com IA. De um lado, são os vibe coders e olha só, eu sei que você é um pouquinho vibe coder também, então fica nesse vídeo que no final eu vou te falar um pouquinho sobre vibe coding. Então, se você é vibe coder e você quer desenvolver sem usar nada de código, então você está desse lado aqui. Agora, se você é um desenvolvedor, um programador e quer utilizar IA para desenvolver muito mais, então você está desse lado, porque você trabalha com desenvolvimento assistido por IA. As duas áreas são muito boas e para você que é programador, o que eu recomendo? Que você saiba trabalhar desenvolvimento assistido por IA e que você também saiba um pouquinho de vibe coding. Nunca é demais, é sempre bom saber. Por quê? Porque você pode desenvolver muitos projetos legais utilizando o Vibe Coding. Então esse projeto aqui é um projeto de finanças pessoais. O que é legal desse projeto é que ele é muito interessante, porque assim, eu consigo realmente, olha só, eu vou abrir aqui de maneira muito fácil, sem nada de código, olha só, nada de código, praticamente com prompts eu desenvolvi essa aplicação completa, que eu posso criar uma conta, então posso vir aqui, olha só, escrever jamilton@gmail.com. Opa, até coloquei errado aqui, vamos fazer essa correção. Então coloquei aqui meu e-mail, vou colocar a minha senha, super senha aqui, nem coloquei uma validação assim de muita segurança, mas olha só, já estou logado e eu consigo já fazer várias coisas. Posso cadastrar uma nova movimentação, como por exemplo, salário, falar que isso aqui é uma entrada, falar que isso aqui é R$300, R$300 não, vamos colocar arredondado R$1.000, seleciono a categoria, não tem categoria, cadastro uma nova categoria e vou colocar essa categoria como salário e em seguida clico no botão salvar. Olha que interessante, já tenho o saldo atual, posso fazer uma nova movimentação, vamos colocar aqui mercado e agora vai ser uma saída, vou colocar R$300 de saída, categoria, posso cadastrar uma nova e vou chamar de mercado. Agora clicando no botão salvar, olha só, já tenho uma aplicação muito legal. Essa aplicação, ela tem relatórios, ela tem painel, eu consigo visualizar aqui o painel principal, consigo ver o que entrou, o que saiu, consigo até aplicar alguns filtros aqui por data, olha só, posso voltar aqui por mês, então no mês de setembro, que é o próximo, não tem nada, no mês anterior também não tem nada, então uma aplicação muito legal. E tudo isso só usando o prompt. Qual é o ponto central que as pessoas realmente pensavam que o Lovable ou ferramentas parecidas iriam substituir o programador? Na verdade, não vai substituir, por quê? Porque quando você vai trabalhar numa empresa, você precisa ter acesso aos códigos. Muitas vezes a equipe decide o que vai ser desenvolvido e você vai entrar numa empresa que já tem códigos desenvolvidos. Então você vai entrar numa empresa e eles já têm uma aplicação como essa, independente se está utilizando o ecossistema JavaScript, que é esse caso, ou se está utilizando outras tecnologias, já existe um projeto criado. E quando você usa o Lovable, você não consegue fazer isso. E aí, nós temos a ferramenta certa para o problema certo. Ou seja, se eu quero desenvolver uma aplicação e essa aplicação ela pode ser realmente distribuída, vendida, pode ter usuários e assim por diante, com o Lovable realmente fica mais interessante. Mas para você entrar numa empresa e desenvolver uma aplicação que já existe, que é o que acontece com a maioria das empresas de médio, grande porte atualmente, que tem uma aplicação um pouco mais interessante, você não vai conseguir entrar na empresa e desenvolver usando o Lovable.
Então Lovable não era uma ferramenta pensada para substituir os programadores. Na verdade, ela é muito mais uma ferramenta que lá atrás eu usei muitas ferramentas parecidas com Lovable, como por exemplo o Wix, o próprio WordPress. Quem não usava o WordPress? O WordPress eu usei muito para desenvolver diversas aplicações mais simples sem ter que escrever nenhuma linha de código. Normalmente, como freelancer, para trabalhos e projetos freelancer, eu utilizei muito o WordPress. Então, lá atrás, nós utilizávamos o WordPress e o Wix e outras ferramentas similares, e atualmente nós podemos utilizar o Lovable. Então, são ferramentas parecidas, mas são objetivos diferentes de quando você quer desenvolver uma aplicação como essa e quando você quer trabalhar com desenvolvimento usando IA. Jamilton, mas eu não posso usar o Lovable para trabalhar como programador em uma empresa? Não. Por quê? Porque o Lovable, primeiro, ele já tem uma estrutura de código, banco de dados, que já fica tudo aqui dentro do próprio Lovable. Então você não consegue pegar uma empresa que já tem uma estrutura pronta, que já tem um banco de dados específico, já tem linguagem ou tecnologias que é utilizada e tentar fazer isso usando o Lovable. Você não consegue desenvolver uma aplicação usando o Lovable, uma aplicação que já existe. Então você não vai conseguir fazer isso. Então muita gente, quando começou a falar de Lovable, pensava que com o Lovable era possível você ser um programador e desenvolver aplicações usando o Lovable. E na prática, quem já utilizou o Lovable e sabe como funciona o desenvolvimento assistido por IA, então quando você já trabalhou com os dois, você sabe que tem muita diferença dos dois. Desenvolvimento assistido por IA, realmente você consegue trabalhar em projetos de médio e grande porte, mas se você for trabalhar, por exemplo, no mercado livre da vida, você não vai conseguir usar o Lovable para desenvolver as ferramentas lá dentro do mercado livre, porque o Lovable ele tem um objetivo muito parecido com lá atrás nós tínhamos o Wix e o WordPress. Então, embora você consiga desenvolver uma aplicação muito legal, muito bacana, ela não tem esse objetivo. Na verdade, o Lovable ele já tem tecnologias específicas. Se você quiser desenvolver essa aplicação usando uma tecnologia que a sua empresa trabalha, não dá. Porque o Lovable ele constrói os códigos, você até consegue ver os códigos usando uma tecnologia específica, você não tem controle sobre isso. Agora, quando você usa desenvolvimento assistido por IA e, por exemplo, usando o Cloud Code, Codex e outras ferramentas nessa linha, você consegue sim pegar um projeto que já existe, usar IA para ser muito mais produtivo. Então tem essa grande diferença que muita gente não via lá atrás e que agora, conforme as pessoas vão utilizando, elas conseguem ver claramente que o Lovable é utilizado para vibe coding e tem um objetivo específico, enquanto o desenvolvimento assistido por IA tem outro objetivo. Então você que quer desenvolver uma aplicação e não quer escrever nada de código, então você pode partir para o vibe coding. Agora você que quer se tornar um programador, quer entrar na área, quer construir uma carreira e uma profissão, então desenvolvimento assistido por IA. Então atualmente são coisas que são bem diferentes e muito divididas. E aí fica a pergunta, e aí o Lovable, ele foi construído, ele foi falado, muita gente falava na época, eu lembro que muita gente falava e eu sempre questionei isso. Muita gente falava assim, o Lovable veio para substituir programadores. E na verdade o que aconteceu é que foi um hype momentâneo, mas no final das contas, o que aconteceu é que são ferramentas específicas para objetivos específicos. Então, não estou dizendo que o Lovable é ruim e que usar o Cloud Code é ruim, não. É que se você quer resolver um problema, você vai usar a ferramenta certa. Se você quer desenvolver um SaaS, um pequeno SaaS, para você ou até para vender, e aí tem um ponto interessante, porque lá atrás eu utilizava o Wix e o WordPress para desenvolver aplicações para clientes e atualmente eu recomendo que você faça isso com o Lovable. Fica mais barato e é muito rápido você desenvolver. Agora, se você precisa desenvolver uma aplicação que usa tecnologias específicas, ou você vai trabalhar numa empresa que usa tecnologias específicas, ou que já tem uma base de código, ou que precisa ter controle sobre o código, então você não vai escolher o Lovable. O Lovable não é para isso. Então você vai escolher o desenvolvimento assistido por IA, utilizando, por exemplo, Cloud Code ou Codex. Atualmente é o que é mais utilizado. E aí? O Lovable vai substituir os programadores? Não vai. E se você pegar atualmente até inteligência artificial, o desenvolvimento assistido por IA, ele também não tem essa previsão de substituir programadores. Várias empresas que demitiram profissionais dizendo que a IA ia substituir os programadores estão recontratando novamente.
Agora, uma coisa é certa, a IA mudou completamente a maneira como você desenvolvia aplicações. E se você quer estar atualizado nesse mundo, não quer ficar para trás, quer realmente se manter atualizado no mundo de IA com programação, então eu vou deixar um link aqui para você. E aí, meu caro amigo, você pode ser um Vibe Coder e eu vou deixar um curso para você de Vibe Coding, se você quiser desenvolver essa aplicação. Jamilton, mas eu sou um programador, sou um desenvolvedor. Vale a pena você saber também Vibe Coding, por quê? Porque você pode desenvolver aplicações para clientes, ganhar dinheiro, trabalhar como freelancer utilizando o Lovable. Agora, se você está buscando uma vaga, aí você pode trabalhar o desenvolvimento assistido por IA. E eu tenho um curso que justamente atende esses dois públicos. Seja você um Vibe Coder, você quer desenvolver aplicações sem escrever nenhuma linha de código, eu vou deixar um link aqui para você. Seja você um programador que quer utilizar Cloud Code, Codex, Cursor, Antigravity, ferramentas realmente profissionais para que você consiga entrar na área e trabalhar como programador. Vou deixar o link aqui. E antes de iniciar esse vídeo, e você, meu caro desenvolvedor, ou meu caro Vibe Coder, e aí? Você acha que realmente a IA ela veio para ficar? O que você tem estudado? Me conta aqui nos comentários. E se você não está inscrito no canal, já se inscreve e até o nosso próximo vídeo.